Quem descobriu onde está a sabedoria? Quem penetrou em seus tesouros? Aquele que tudo sabe, conhece-a. Descobriu-a com sua inteligência. Aquele que criou a terra para sempre. As estrelas cintilam em seus postos de guarda e alegram-se. Ele as chamou e elas responderam: Aqui estamos. E iluminam com alegria aquele que as fez. Nas noites quentes de nossa terra, o céu se enche de muitas estrelas que parecem querer se refrescar em companhia da lua. E quando o silêncio reina, tem-se a impressão de que entre si estão a tilintar uma melodia de gratidão eterna por toda a criação que se espalha pela terra, que se alarga pelo espaço. É doce observar as estrelas e imaginar que, de vez em quando, algumas caem na terra, aqui e ali, e tornam a nossa vida mais iluminada, cheia de esperanças e coragem, como se o tempo sorrisse, admirado pelos presentes de Deus para nós. Nessa nossa história, o ali é no sul da França e o aqui é do nosso lado, nas terras vigorosas do Mato Grosso. Tudo poderia começar num dia de quase primavera, mas exatamente no dia 9 de março de 1811, na cidade de Toulouse. Nascia nesse dia, no castelo de sua família, Jeanne-Émilie de Villeneuve. Ali, naquela noite, o céu se enfeitava com uma nova estrela, pequenina, humilde, mas sedenta de infinito, sem medida, sem limites. Se alguém duvida, podemos dizer mais. A pequena Émilie nasceu com a consciência de que, se neste mundo estamos, é para amar. A história de seu tempo guarda em suas páginas as dores e as lutas da Revolução Francesa de 1789 e a imperiosa necessidade de reconstruir a vida e a sociedade sobre as bases sólidas da igualdade de direitos e oportunidades, da liberdade de pensar, de decidir, de escrever sua própria história, mas também da fraternidade entre todos. Complicada essa história de fraternidade. Viver como irmãos. A começar na própria família, como fez Émilie, terceira filha de Louis de Villeneuve e de Rose d'Avençons. Unidos e preocupados uns com os outros, todos eles se amavam e se respeitavam, cultivando uma fé reta e sincera, e valores de justiça e solidariedade, sem fingimentos e hipocrisias. As dificuldades não foram poucas, porque o conde de Villeneuve tinha um papel de destaque na vida da cidade, porque a mãe daquela família ficou muito doente após o nascimento do quarto filho, porque Émilie ficou encarregada da educação do irmão caçula, porque a morte prematura da mãe e de uma de suas irmãs marcou sua adolescência. Mas a vida correu e ela não se tornou uma personagem romântica da época, ainda que frequentasse festas e até estivesse por dentro da literatura mais significativa do momento. Tinha amigas, poucas, mas fiéis e sempre presentes, com as quais sempre conversava e se alegrava, e das quais temos preciosos testemunhos de sua vida. Crescendo, a jovem Émilie se tornou a verdadeira administradora do castelo, fato que não a impedia de fazer outras coisas que lhes eram tão caras ao coração, a seu espírito generoso e gentil. Atender aos pobres, ir ao seu encontro e ajudá-los, ensinar às crianças que Deus as ama, sim, do jeito que elas são e que quer fazer parte de suas vidas. O caso sério era o seu coração que queria ser só de Deus, para amá-lo mais do que tudo e todos, mas para ele a servir nos mais pobres. Imaginem como a notícia caiu pesada no coração do conde de Villeneuve. O que faltava para aquela moça que podia ter tudo, que podia almejar um ótimo e rico casamento, que tinha liberdade para sair do castelo e se ocupar da pobreza como se fosse sua?
A história é intensa, emocionante. E assim, entre esperas, conversas, aconselhamentos e atenção aos apelos daqueles e daquelas que via sofrer pela fome, pelo desprezo social, pela falta de esperança, surgiu a ideia de fundar uma congregação. Melhor dizendo, Émilie percebeu que na história de seu tempo, ela teria uma missão que transformaria não só sua existência, mas a vida de muita gente que, até então, nem sabia ao certo se existia. Deus só seria a razão, o caminho e o alimento da novíssima e pequena congregação fundada em 1836, para amar declaradamente, para servir incansavelmente. Maria Imaculada seria a mãe e o modelo, a protetora, o exemplo de discípula, aquela que se alegra em servir. Histórias de amor verdadeiro nunca são pequenas, nunca são fáceis, nunca são covardes. Assim, numa pequena cidade no sul da França, bem perto de Toulouse, nascia a Congregação das Irmãs da Imaculada Conceição de Castres. Estrelas surgem por toda a parte. Como em todos os inícios de história, quem lê os primeiros capítulos nem sempre entende o sentido, não consegue identificar o tema, desconfia dos personagens e até abandona a leitura. Assim, foram os primeiros tempos da pequena e pouco numerosa congregação que se vestia de azul escuro, que aceitava todo tipo de serviço, que se deslocava pelas redondezas para trabalhar sem descanso, semeando sonhos onde eles haviam desaparecido, ou onde nunca existiram. Corajosa e encorajando as irmãs, reunindo e orientando, trabalhando muito e rezando mais, Émilie era a mãe e a mestra, sempre ocupada e atentíssima a cada pessoa, como se cada uma fosse única no mundo. Era a superiora, a madre superiora, mas a primeira a servir, a estar disponível, a arregaçar as mangas e começar o trabalho. As irmãs a chamavam de a Boa Madre. Sua autoridade não estava em suas palavras apenas, mas na forma coerente e acolhedora como agia com todos. Sabia se organizar e era disciplinada, econômica. A confiança que em Deus depositava era tão grande quanto o amor que a Ele entregava com sua vida. Em tempos de paixões e frivolidades, Émilie era uma certeza de que só o amor e a fé podem mover montanhas, fazer florescer o Pantanal depois da secura dos dias. O tempo pedia, e os apelos se faziam ouvir. Ela impulsionou a congregação, alargando seu olhar além da pequena cidade. Se no começo era o ateliê de costura, a catequese, a visita aos doentes, a sopa aos encarcerados, o colégio das meninas, pouco a pouco, os horizontes se voltaram para a África. A missão de levar o Evangelho só podia acontecer pelo testemunho de vida das irmãs que deixavam a França, pelo respeito em relação às outras culturas, pelo desejo amoroso de fazer conhecido Cristo Jesus. Émilie não conheceu pessoalmente as terras do Senegal nem do Gabão, mas as amou e sustentou o ânimo e o trabalho das primeiras missionárias. E pensar que tantas e tantas lá deixaram suas vidas. Em 1854, uma epidemia da chamada cólera branca se abateu sobre Castres, tirando a vida de muita gente. Émilie, que já havia renunciado a seu cargo de superiora e era apenas irmã Marie, trabalhava cuidando das doentes da casa. Um dia, se sentiu mal e as irmãs a obrigaram ao descanso. Não se levantou mais e, silenciosamente, entregou sua vida a Deus. Foi a última vítima da cidade. Quem duvida que ela deu sua vida pela vida dos outros? Estrelas brilham por toda a parte. E o mundo dá voltas, os pensamentos e as ideologias mudam, e o que foi dito num dia não vale no outro. Ninguém poderia imaginar
que a França republicana, nos primeiros anos do século XX, se colocaria contra a Igreja Católica, obrigando padres e religiosos a fugirem do país. A dor do exílio foi, de um lado, largamente compensada com a expansão, no nosso caso, da congregação. As Irmãs Azuis foram para a Itália e para a Espanha, mas também para a América do Sul, chegando ao Brasil em 1904. Se o grão de trigo não morre, ele fica só, mas se morrer, produz o fruto em abundância, diz o Evangelho. E aqui, o trigo nasceu forte e se espalhou. A primeira semente foi lançada aqui mesmo nessas terras que guardam o sol, e há quem diga que o nosso céu ficou ainda mais azul. Nosso céu na América Latina, nosso céu no Brasil, nosso céu em Mato Grosso.